O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Felizes sois vós, porque os vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade, eu vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e queridas irmãs em Cristo, nesse dia 26 de julho, nós estamos com toda a igreja celebrando São Joaquim e Santana, os pais da Virgem Maria, de Nossa Senhora, os avós de Jesus. Temos que esclarecer primeiro que a história, ou que conhecemos de São Joaquim e Santana, não está presente nos livros canônicos da Sagrada Escritura, mas é testemunhado pela tradição da nossa igreja. Nós católicos temos que entender que a revelação de Deus, ela tem como fonte última a Sagrada Escritura, mas a Sagrada Escritura somada à tradição da igreja. Quando a gente fala tradição, falamos aquele ensinamento que vem desde os séculos primitivos. No proto-evangelho de São Tiago, que é um livro apócrifo, fala-se de São Joaquim e Santana. Os livros apócrifos não são fake news, cuidado para a gente não confundir com os ensinamentos, com aquilo que acontece hoje. São livros que na antiguidade foram reconhecidos por algumas comunidades, alguns cristãos, como livros inspirados, mas que no decorrer do tempo eles não foram oficialmente reconhecidos como plenamente autênticos pela igreja. Isso significa que nem tudo que está presente no livro apócrifo é falso, é mentiroso, tá bom? Assim como você lê outros livros. É evidente que devemos ler a Sagrada Escritura, mas também lemos outros livros. E você reconhece que esses outros livros que você lê têm alguma inspiração e têm fundamentos de verdade, ou que têm também mentiras. Então isso é que está nos livros apócrifos, tá bom? Não é porque a história de São Joaquim e Santana está ali presente, isso não significa que é uma história falsa, porque é testemunhada pelos cristãos desde a antiguidade. Então a nossa fé, ela é uma fé que vem dos tempos apostólicos. A festa de São Joaquim e Santana, não diz a tradição, que eles morreram com acima de 80 anos, que tiveram a Virgem Maria já com idade avançada, que fizeram um pedido a Jesus, né, que quando São Joaquim foi oferecer lá o seu dízimo, a sua oferta, um sacerdote teria dito que ele não era bendito, porque não tinha geração, e ele ficou entristecido, se recuou, afastou-se da sua esposa. Isso está no livro apócrifo, mas que depois, por uma condescendência divina, tiveram a Virgem Maria. Então é isso que é o importante aqui hoje. Os olhos, o que Jesus fala assim: felizes porque os vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Quem é que viu, quem é que ouviu Jesus? Maria. Primeiramente foi Maria, sua mãe. Primeiro que viu.
e ouviu pelos sons que o menino Jesus emitia. Então é Maria. Mas aqui nós temos que pensar o seguinte: e quem é que viu e ouviu Maria? São Joaquim e Santa Ana, né? Então é isso que significa a nossa fé. Nós fazemos parte de uma geração. Não somos somente filhos do nosso pai e da nossa mãe. Todos nós temos uma história. Todos nós temos pessoas. E essas gerações, com as suas riquezas, suas qualidades e seus limites, elas trazem marcas na nossa própria existência. Então Maria Santíssima, por ter a marca de São Joaquim e Santa Ana, alguma coisa deles ela trouxe biologicamente ao menino Jesus. Então hoje é um dia de nós pensarmos nas pessoas idosas. O Papa Francisco, ele proclama que o domingo próximo à festa de São Joaquim e Santa Ana é o dia dos idosos, é o dia dos avós, isso pelo Papa Francisco. No nosso Brasil, nós temos já a tradição de considerar o dia de hoje o dia dos idosos, dos avós e avós. Mas o Papa antecipou isso para a igreja toda. Então é a segunda vez que a nossa igreja, no mundo todo, transforma o domingo no dia dos idosos e dos avós. O Papa Francisco tem insistido muito. Nós temos que pensar que o nosso mundo, de uma maneira geral, ele é um mundo de idosos, né? A nossa igreja é uma igreja de idosos, e eu falo isso me incluindo também, faço parte desse grupo, né? Esses dias, viajando de Campinas aqui para Curitiba, lá, estava meio agitado, falei, deixa eu ir lá para o lado dos idosos, que você tem privilégios. Mas temos que entender o seguinte, que fora esses outros privilégios, o que de fato nós idosos gostaríamos é de ter o reconhecimento da nossa vida, da nossa existência, da nossa experiência de vida, da nossa sabedoria, que é diferente da inteligência que você aprende numa faculdade, que é a sabedoria que vem do próprio dia a dia, das próprias dores, dos próprios sofrimentos. Então temos que pensar nisso. Pensar também que no nosso mundo, no nosso país, muitos idosos vivem completamente abandonados. E aqui, cuidar dos idosos não é cuidar somente do ponto de vista financeiro, mas e do ponto de vista afetivo, né? E o amor, e o reconhecimento, e a visita. Então hoje vamos colocar esse compromisso de todos nós cristãos, os cristãos mais jovens, que reconheçam isso, que reconheçam a importância dos idosos na sua vida. E tenha certeza que é feliz o idoso o jovem que assim se comporta. Você sabe que eu vou contar um pouquinho. Eu tenho uma sobrinha que ela consegue lidar bem com as pessoas idosas. Todo mundo admira essa capacidade dela. Uma pessoa nova, mas ela dialoga, ela tem amizade, sabe cultivar amizade. Então é isso que todos nós também precisamos aprender, né? Valorizar, tá bom? E não entender que ter 60, 70, 80 anos é um tempo de sofrimento, de castigo, que a sua vida acabou, que você não tem valor, que a sua vida não tem sentido. Não é verdade, não é verdade. Todos nós temos uma missão. Enquanto a gente viver, a gente tem que dar testemunho, lutar pela nossa saúde, fazer oração pela paz no mundo, pelo bem, nos dedicar à espiritualidade, à vida de Deus. Então vamos pedir a São Joaquim e Santa Ana que eles protejam
abençoem os nossos idosos, nos ajudem, a todos nós cristãos, a termos amor e consideração por todos. E agradecendo a Deus por todos e todas que sempre estão aqui presentes, apoiando, incentivando, participando da nossa comunidade paroquial.